Boa noite. Hoje a nossa live com a psicanalista Maria Rita Kell. Tivemos um problema tecnológico e nos atrasamos um pouco, mas espero que ela consiga entrar logo. A Maria Rita Kell fez a gentileza de abrir uma conta no Instagram só para fazer essa entrevista, mas estava com problemas técnicos e uma hora ela vai entrar. Esperamos. A Maria Rita Kell, assim, ela é uma psicanalista, uma terapeuta fora da curva, porque ela não só cuida de indivíduos, como ela tem uma ação social bacana. Ela foi membro da Comissão Nacional da Verdade, tem prêmio da Ordem do Rio Branco. Ela, não sei se ainda faz, mas ela atendia integrantes do MST. Então geralmente psicanalista cuida do indivíduo, ela tem uma preocupação com o social fora da curva. E é por isso que vou tentar entrevistá-la. Ela vai entrar uma hora aí. Vamos lá. Já aprendi a não ficar nervoso com essa história. Dona Grace, boa noite. Opa! Será que é? Eu acho que é, gente. Aguardando contato. Se entrar outra pessoa, eu derrubo, mas apareceu aqui Maria Rita. Acho que daí tudo está com problema de link, mas tudo se resolve. A partir da terceira live, você aprende que é relaxar, esperar. Seria bom perguntar para ela o artigo mesmo. Eu normalmente não leio comentário, mas só para dizer que essa pergunta é uma pergunta. O professor Pedro Aguiar tá aqui no meu roteirinho. Aliás, foi uma das minhas grandes motivações, porque além de tudo ela não se submete a patrulhas. Aguardando contato. Entrei com a pessoa certa? Deixa eu ver aqui. Chamei. Só fico com pena que a gente fica perdendo tempo. É a Rita, já chamei e pedi para transmitir ao vivo. Conectando, acho que vai. Opa! Oba! Maria. O milagre da tecnologia. Nossa, tudo bem? Pronto, eu não. A rainha é sua filha. Tchau, querida, obrigada, viu? Beijo, tchau. Você sabe que me ajuda as minhas filhas. Você tá com uma luz em cima? É luz não, própria? agora eu vou sair daqui. Não, eu estava no computador grande. Eu já estou saindo daqui. Eu estava no computador. Eu estava no computador grande porque ela estava me explicando e eu com o celular na mão. Agora eu vou sair daqui. E vou desligar um forno também antes que o meu jantar queime. É bom. Você é tecnofóbica? Bastante, devo dizer. Porque eu fico aflita e achando que não vou conseguir. Então é bom você fazer terapia, porque é inevitável. É inevitável. É verdade. Eu fico muito aflita achando que eu não vou conseguir. Depois que eu consigo, eu fico super feliz. Assim. Meu namorado está dando um curso online. Eu fico aflito. Você fica também? Eu fico aflito. Fico. Quer dizer, eu já aprendi a disfarçar, mas eu fico aflito porque são coisas que não dependem da gente. Vamos começar? Vamos. Bom, primeiro eu queria te agradecer, que até porque você abriu conta, foi uma coisa de uma gentileza enorme. Abrir conta foi fácil. Abrir conta foi fácil, mas a sua filha é uma santa, porque ela ficou me explicando com a maior paciência e dava tudo errado. Eu fazia o que ela mandava, depois ela se tocou. Não, depois ela se tocou que tinha que fazer uma outra coisa que eu não. Deixa eu preciso fazer uma coisa aqui, senão eu vou ficar aqui. Preciso esticar o tapetinho para o cachorro deitar. Eu pensei que psicanalistas necessariamente eram gatos, né? Eu tenho 2 gatos e 2 cachorros, todos vira-latas.
Sendo que 3 foram achados na rua. Só o cachorro... Não, 2 cachorros e um gato foram achados na rua. A minha filha, que ajudou você aí, ela tem cachorro adotado também, que ela pegou na rua. Vamos embora. Tudo vira lá. Maria Rita, Vamos embora. Eu sempre falo isso, que jornalista não é um profundo conhecedor, ainda mais quando vai se meter com psicanálise, é muito difícil que vocês falem em dialeto, a gente tem que entender as coisas. Eu não falo dialeto, não. Mas assim, eu quero basear a nossa conversa em cima das leituras que eu fiz dos seus livros. E a minha grande descoberta, que eu tenho, acho até um absurdo que esse livro esteja esgotado, não ter sido republicado, é a mínima diferença. Eu entendo, você me corrija, assim, que na época do Freud era uma mulher, uma outra sociedade, e aí ele ficou naquela história final, o que é uma mulher. O próprio Lacan tem aquela história final, o que é uma mulher. Eu tenho a impressão que você descobriu o que é a mulher na mínima diferença. Então, eu queria que você explicasse para a gente, dentro da lógica do psicanalista, o que é o feminino e já emendo se o fator biológico faz alguma diferença. Veja, deve fazer, pelo menos, faz com que nós, mulheres, possamos procriar e que na relação sexual o homem tem um órgão de penetração e nós tenhamos um órgão penetrável. Isso é uma diferença enorme, né, do ponto de vista da natureza. Né? Claro que algum dia a tecnologia vai fazer um homem engravidar e vai fazer uma mulher ter um pênis artificial implantado nela, mas isso não me interessa a mínima no momento. Nós estamos lidando com os homens e mulheres que temos. Não é? Então, por isso que eu chamo de a mínima diferença. Essa é a nossa diferença. E ela é incontornável, por enquanto. Né? De quando eu escrevi esse livro, não, esse ensaio, que depois virou meu primeiro livro. Eu fiz um primeiro livro de ensaios a partir desse ensaio, que me incomodava essa coisa do Freud, ao mesmo tempo eu entendia que o Freud era um homem do final do século XIX, começo do XX, que já fez uma coisa, ele descobriu a pólvora, a roda, tudo junto, ao inventar a psicanálise, e descobriu o inconsciente. Então, todo o meu respeito ao Freud... Mas, então a minha ressalva estava correta, ele ficou meio perdido aí, né? Então, ele não ficou perdido, ele estava observando as mulheres do seu tempo. E veja, o que não tinha no começo do século XX? O que fazia uma diferença grande em termos comportamentais, em termos culturais, em termos de liberdade, entre o homem e a mulher? O que você acha? Fala você. Eu? Só para a gente ter uma conversa que eu não fico... O que você acha? O homem era o senhor... Assim, como a gente vive no mundo capitalista, ele era o provedor, então ele tinha o falo da grana. Ele é o que sustentava. Esse até... Sim, acertou. Em termos simbólicos, é isso mesmo. Mas em termos muito práticos, não tinha pílula anticoncepcional. Nem máquina de lavar. Nem máquina de lavar, é verdade. Mas veja, as mulheres da classe do Freud... Quer dizer que a pílula permitiu que a mulher pudesse fazer sexo por prazer e não por reprodução, é isso? Exatamente. E as mulheres da classe social do Freud não tinham máquina de lavar, mas tinham um monte de empregadas. Né? Tinha quem trabalhasse para elas. Não era isso que limitava a liberdade das mulheres burguesas, digamos assim. Né? Tanto que elas viviam entediadas. Né? Todo romance do século XIX, estou exagerando, mas os melhores romances do século XIX, Madame Bovary, Ana Karenina, Capitu, O Despertar, de uma autora americana, que também é do 19, todas têm como leitmotiv uma mulher cheia de sonhos e que lê livros, porque no século XVIII começaram a surgir nas luzes, no século das luzes, algumas mulheres se alfabetizaram. Então, essas mulheres eram a voz das mulheres do século XIX, que alfabetizaram suas netas, ensinaram suas netas a ler, digamos assim. E essas mulheres, então, liam. E os romancinhos para moças, aquela bobagem de achar o príncipe encantado, mas elas liam. E elas ficavam querendo um destino mais interessante. E é tão comum essa história no romance, que é assim, a mulher... Aí já estou falando da minha tese de doutorado, que chama Deslocamentos do Feminino, mas tem a ver com a mínima diferença. A mulher lê romances e sonha com uma história de amor e aventura. Aí tem uma família lá que conhece um outro burguês que parece que
vai progredir na vida, e esse burguês vai lá e chama essa moça para casar, convida, e ela se casa cheia desses sonhos, né? E aí, 3 dias depois da lua de mel, a vida dela é um tédio. Talvez mais do que na casa dos pais, porque na casa dos pais ela não estava... Tinha irmãs, enfim, tinha algum movimento de uma casa grande. E ali, na casa do casamento começando, é ela e o marido, né? E a chatice. A Madame Bovary, depois que ela era uma dessas que lia livros, né? E que sonhava com aventuras. Quando ela casa, esqueci até o nome do maridão dela, pode ser que daqui a pouco, mas é Charles Bovary. O Flaubert, evidente, disse que a conversa dele era chata como uma calçada, assim. E ela se entediava, né? Até que eu não lembro como que ela conhece um moço garboso, que era dali, era da cidade. Ah, não, ela vai fazer aulas em Rouen, aula de piano, aula de costura, alguma aula assim que as moças podiam fazer sem... E conhece um moço, e aí... Não, perdão. Primeiro é na cidadezinha dela mesmo, é em Yonville mesmo. Eles vão andar a cavalo, e ele é um garboso, e acha ela muito bonita, e eles vão andar a cavalo, e nesse passeio a cavalo tem a primeira sedução. E ela fica amante desse homem. Quando ela se apaixona, ele diz: ei, peraí, não é para isso. É claro que ele não vai se indispor com outro burguês bigodudo. Então ela fica muito triste. E a coisa vai indo. Enfim, ela tem 3 amantes. E o romance acaba tragicamente, como Capitu acaba tragicamente, como Ana Karenina acaba tragicamente. São as mesmas histórias de escritores que talvez não se lessem, né? Não sei se um escritor russo era lido por um francês na época, no próprio século XIX. E certamente eles não liam Machado de Assis, por exemplo. Enfim, então... Mas você está falando assim, por que Freud teve uma visão de uma determinada mulher? O que eu queria que você falasse sobre hoje, qual é o conceito do feminino da mulher contemporânea? Ah, tá. Não, pensei que você queria ir para a história, ia ficar comprido demais. Não vamos ter tempo. Então, o que eu acho interessante é que o que mudou muito, muito, e mudou depois dos movimentos feministas do século XX, depois da pílula anticoncepcional, depois das guerras que fizeram com que mulheres tivessem que trabalhar, porque os maridos iam para a guerra, etc. O que mudou muito foi... Bom, primeiro o tabu da virgindade caiu, então frequentemente, com muita frequência, hoje em dia as mulheres casam já com experiência sexual, inclusive já escolhem o marido, entre outros fatores, a partir da experiência sexual. Porque se for um desastre, por mais que o cara seja bacana, eu duvido que ela queira casar com ele, né? Então tem essa mudança enorme, que é a pílula anticoncepcional aqui. E tem a questão de que as mulheres trabalham, né? Veja, minha mãe, ela conheceu meu pai na escola politécnica. Ela era muito boa em matemática e veio estudar na Politécnica, a família era de Campinas. Ela veio estudar na Politécnica, morava em pensões para moças, etc. E ela era a única mulher da escola politécnica na engenharia. Tinha mais uma na química. Não tinha banheiro feminino. Tinha o banheiro da faxineira, que era o banheiro que elas usavam. E ela conheceu meu pai ali. Então ele gostou dela como uma estudante de engenharia, inteligente. Quando eles se casaram, ele disse a ela: mas eu queria que você ficasse em casa cuidando dos filhos, e ela topou. Porque ela queria muito ter filhos. Ela foi feliz até que nós crescemos e ela foi trabalhar, né? E aí meu pai se separou dela. Veja, é um fenômeno do século XX. Não do XXI, mas do XX. Né? Estou contando essa historinha familiar, que não é secreta, não é vergonhosa, nem nada, para mostrar como essa ideia é muito incrustada na cultura. E hoje, talvez as mulheres não se guiem mais por ela, mas as moças, eu também, mas eu, por causa das minhas posições de esquerda, mas as moças são muito atacadas. Elas são muito atacadas nas redes sociais, às vezes com grosseria nas ruas, porque elas não estão disponíveis como os caras acham que elas deviam estar. Hoje em dia, quer dizer, elas não querem mais saber de cantada. Tem essa mexeu com uma, mexeu com todas. Um pouco até intransigente demais, mas isso mudou foi muito. Eu queria falar, porque quando eu comentei com você
sobre o livro, não foi antecipando a entrevista, você soltou a seguinte frase: a mínima diferença talvez hoje tenha se tornado mais atual quando as meninas querem estabelecer uma diferença de arame farpado entre os rapazes. Então, está vendo o radicalismo também? O que você quis dizer com isso? Acho que está. Acho que está. Eu não sou capaz de fazer uma. Porque para escrever esses livros, os dois, que tratam o Mínima Diferença e o Deslocamentos do Feminino, eu estudei bastante. Hoje eu sou uma observadora desses fenômenos. Tenho uma filha, enfim, mas adulta, mas me parece... Eu tenho muito medo de ser injusta, entendeu? Eu estou aqui meio... Mas me parece que é uma nova fase do feminismo, porque o feminismo lá do século XIX era as mulheres podendo ser mais livres, simplesmente mais livres. Estar na rua, andar desacompanhada, eventualmente não casar. Não é? O feminismo do século XX já foi aquela onda de não usar sutiã, de toda a opressão que significava as roupinhas de mulher. A minha mãe, por exemplo, ela usava calça comprida na adolescência para andar a cavalo só. Quando ia para a fazenda, andar a cavalo. Né? Depois, na idade, depois de casado e tudo, aí ela já usava calça comprida normal, que isso já é anos 50. Mas na adolescência e na infância, só para andar a cavalo. A minha adolescência e infância já usava calças, meninas. Né? Então, eu acho que essas diferenças vão se apagando, vão perdendo a razão de ser. Né? E tem outra coisa, as calças das meninas eram com zíper do lado. Depois passaram a ter zíper na frente. Mas o que seria, mais prático. O que seria o arame farpado que você falou? Não, o arame farpado, me parece que há uma intransigência muito grande em relação a abordagens que elas chamam de não autorizadas. Você está na linha das francesas. As francesas estão assim? Houve uma grande discussão entre atrizes americanas sobre assédio. Até a Catherine Deneuve se posicionou e disse: calma, uma cantada bem feita, respeitosa. Não, às vezes nem é uma cantada. Veja, é claro que é muito difícil. Eu acho que para qualquer mulher, era difícil para mim, eu acho que é difícil para qualquer mulher. Você está na rua e um cara vem cantando você, ou seja, como está bonita, e barará. Aí, assim, não acho que tem que se ofender com isso. Mas essa abordagem não dá vontade de conversar com esse cara. Entendeu? Ele já está indo muito direto ao ponto que você não sabe nem se ele é legal, se ele tem mau hálito, você não vai abraçar esse cara e beijar. Entendeu? Eu acho que as meninas também não. Né? Então, a questão é assim, como é que um cara chega para conversar? Né? Porque se a intenção sexual vai muito na frente, é difícil. A gente fica eu digo eu, e acho que as meninas jovens também, a gente fica um pouco na defensiva. Né? O que não significa se ofender. Eu acho que o pessoal está se ofendendo. Né? Eu não te autorizei. Mas entendi. Vamos passar agora para a questão da psicanálise é o indivíduo. Né? Mas você, outro dia, estava falando sobre uma doença social no Brasil e identificou isso no autoritarismo. Fala sobre isso. Primeiro, quer dizer, não é um exercício psicanalítico, né? Porque é do indivíduo. Foi reparando em defeitos de indivíduos ou você viu mesmo o movimento político? Não, mas deixa eu só fazer uma ressalva aqui. O Freud, psicanalistas, ele tem 2 grandes textos analisando as massas. Teoria das massas e futuro da ilusão. Isso. Isso na época Psicologia das massas. Pré-nazismo, não é? O futuro de uma ilusão sobre a religião. Ele tem textos, ele ousa fazer análises da sociedade. Não falando que é complexo de Édipo, etc. e tal, mas ele usa o instrumento da psicanálise. Então, a gente pode falar da psicanálise. Você está me perguntando como é que eu estou vendo a política. Não. Você classificou. Você disse que, olha, o Brasil sofre de uma doença social. O autoritarismo. Sim. Então, a política nesse sentido. Então, vou falar um pouco, coisas óbvias, mas para chegar no... evidente que a sociedade só se corrige nos seus rumos
se, no mínimo, uma parte dos legisladores, uma parte dos políticos, tem alguma visão um pouco mais progressista, não é? O Brasil foi o último país livre a abolir a escravidão. Isso é importantíssimo para nós. Foram 300 anos. Não é? É muito sério ter 300 anos de escravidão. E eu aboli a escravidão, não houve nenhuma reparação, nenhuma política de emprego. Enfim, as pessoas, os descendentes de africanos que vieram para cá, forçados, né, ficaram jogados nas ruas. Aí se associa... Bom, disso nasceu o samba, que é uma história comprida, que não dá para... Nasceu muita coisa legal, capoeira, candomblé, muita coisa legal da cultura que eles trouxeram. Mas se associa essa ideia de negro vagabundo, negro bandido, negro... Né? Isso ficou muito tempo. O movimento negro já veio na segunda metade do século XX aqui, né? E até hoje a população negra é discriminada, porque, como não houve nenhuma reparação, continuaram mais pobres, né? O professor Pedro Aguiar está dizendo que é o último país da América, mas não do mundo. Eu sabia só do Haiti, então, ou de Cuba, depois do Brasil. Então, talvez ele queira esclarecer. Se ele escrever aqui esclarecendo, eu digo para as pessoas. Então, tem esse atraso, tem o fato de nós tivemos 2 ditaduras com uma diferença de... A ditadura de Getúlio acaba em 54, né? Não, aí já era... Enfim, teve uma diferença de 20 anos, ou 20 e poucos anos entre as ditaduras, né? E a nossa ditadura aqui foi a única das ditaduras na América Latina que não teve punição para os torturadores, né? Então, então o Pedro está ensinando umas coisas aqui, mas acho que as pessoas estão vendo, né? Todo mundo deve estar vendo, eu não preciso ficar dizendo o que ele está dizendo. Então, a nossa ditadura acabou assim suavemente, não é? Durante a ditadura, a segunda ditadura, não de Getúlio, teve o milagre brasileiro, que muita gente enriqueceu, né? Não se sabia dos mortos e desaparecidos, porque não tinha imprensa livre, e não teve julgamento, e não teve... A Comissão da Verdade veio só quando veio uma presidente que foi uma torturada política. Então, é um país muito atrasado nesse sentido, né? E quando a Comissão da Verdade começa a divulgar os seus resultados, porque até a Rede Globo, de vez em quando, dava no Jornal Nacional, quando a gente achou, quando o corpo do Jango, por exemplo, foi trazido para o Brasil com honras de chefe de Estado, saiu no Jornal Nacional. O único desaparecido que nós identificamos no cemitério em Brasília apareceu no Jornal Nacional. Então, a gente não pode se queixar de que foi ignorado o nosso trabalho. No entanto, esse que hoje nos desgoverna vai a uma audiência na Câmara elogiando o pior torturador, Carlos Alberto Brilhante Ustra, o mais nefasto, e não aconteceu nada. Naquele momento, se os deputados tivessem um pouco de conexão com o que estava acontecendo, que era a apuração dos crimes da ditadura, ele teria sido cassado. Era o mínimo. Né? Não aconteceu nada. Mas eu quero voltar agora para o indivíduo. O que pode fazer num indivíduo desejar o autoritarismo? Porque eu acho que quem deseja tem uma parcela grande que pediu volta dos militares, pediu não sei o quê. O que está nessa alma? Se eu pudesse falar assim. Eles desejam para os outros. Esses caras desejam para os outros. Eles querem autoritarismo para acabar o MST, para não ter gente protestando na rua. Eles querem autoritarismo para isso. Porque na ditadura mesmo, aqui, o autoritarismo só foi ruim para quem estava contra ela. Né? Quem estava a favor dela, parecia, eu lembro de gente falando agora, o país está em ordem. Né? Estava muita bagunça, eles vieram botar ordem na bagunça. Então, essas pessoas que desejam autoritarismo, elas não vão ser prejudicadas com o autoritarismo, né? E elas vão conseguir... a Olivia escreveu aqui, né? Não aconteceu nada com o cara que elogiou o Ustra e ainda por cima foi eleito. Eu sei que é uma coisa... liberdade de expressão, mas esquece os comentários. Esquece os comentários. Tá bom. Todo mundo está vendo, né? Eu estou achando que só eu que estou vendo, eu tenho que divulgar. Não.
Então, nós tivemos essas duas ditaduras com um Mas tem intervalo uma de pergunta 19... boa. O sonho do oprimido é se tornar opressor? Isso é uma pergunta boa. Olha, realmente não acho. Eu acho é boa, mas é muito maldosa. Eu É também como acho. se existissem essas duas possibilidades. Não é que a Darinka tenha intenções maldosas, mas a pergunta em si é maldosa. É claro que deve ter oprimido que quer se tornar opressor. Um dia eu dou a volta por cima, um dia eu prendo todo mundo que está... Deve ter. Mas, em geral, o que o oprimido quer é levantar a cabeça e ser autônomo. Né? Vocês vejam os descendentes de escravos. Quer dizer, tudo bem, eles continuaram oprimidos no sentido que eles não ficaram pobres. Mas eles não tentaram se tornar opressores. Eles podiam ter se unido. Né? Zumbi lá atrás se uniu fez um quilombo para abrigar os fugitivos. Né? Então, eu acho que a pergunta, embora tenha certeza que não é a intenção de quem perguntou, ela é maldosa nesse sentido. Quer dizer, então só tem dois jeitos. Ou só existe oprimido e opressor. Né? Espero que a gente possa pensar numa sociedade menos desigual, mais livre, em que se possa não ser oprimido e que os que não são oprimidos não queiram se tornar opressores. Agora, eterna vigilância, né? Porque sempre vai ter alguém querendo oprimir. Já que a gente veio para a política, eu vou pular para frente. Você também tratou de um tema que não é tipicamente, não sei se chama uma estrutura, um conceito psicanalítico, que é o ressentimento. Outro livro que eu dei uma olhada lá, artigos que você fez. Eu tenho uma sensação, mas eu quero saber se que a nossa política é movida pelo ressentimento. Pessoas votam contra. Assim, como é que é o ressentimento no Brasil? Olha, eu estou falando de novo, essa minha visão de que as pessoas votam contra, não votam a favor. Acho que a gente vive no país do ressentimento. Olha, depende, viu? Sinceramente, você devia estar aqui. Eu agora, sem querer, vou ter que fazer uma propaganda, mas a primeira eleição do Lula foi uma alegria. Mas foi uma alegria. Não sei se você foi para a rua, não sei se você votou nele, mas algumas pessoas aqui devem estar ouvindo. Foi uma alegria, não era ressentimento aquilo. Era um cara que tentou 4 vezes. Eu estou dizendo, você falou que vota a favor ou vota contra, mas é sempre, contra alguma coisa. Pós o impeachment da Dilma, virou... É isso. Tá. Pós o impeachment da Dilma não teve quase nada, porque teve o porcaria do Temer lá, o Caveirão, né? Que também a casa da filha dele, tudo ficou barato, né? A Lava Jato, o aeroporto da AES, tudo fica barato, né? Podendo incriminar o PT, o resto fica tudo barato. Não acontece mais nada. Mas, enfim, por que eu falei isso agora? Não, porque eu queria que você falasse a sua visão sobre o ressentimento. Então, eu não sei se o que derrubou a Dilma foi ressentimento. Acho que ali foi ódio político mesmo. Porque o ressentimento, deixa eu só explicar, então, para as pessoas que não leram e também não são obrigadas a ler. O ressentimento não é ódio. O ressentimento é um afeto, e essa partícula né, sentir de novo, está aí, não é? Que designa pessoas que aceitaram, ou por medo, por covardia, ou por achar que iam se dar bem, compactuar com o poderoso, aceitaram alguma posição que lhes fazia mal, onde ficaram oprimidos. Sei lá, a mulher que casa com um baita machão porque ele tem dinheiro e tem um carrão e ela vai se dar bem. Depois apanha. E aí fica quieta porque ela não quer perder aquele casamento, aquele status. Ela vai ser uma ressentida. Né? Ela vai passar o resto da vida se queixando, mas ela ficou lá. Né? O povo que vota muito mal num cara muito ruim vai se ressentir se não se movimentar para tentar tirá-lo. Por que as pessoas na ditadura não se ressentiram? Porque nós não escolhemos a ditadura. Né? Ela se impôs a nós. Então, tinha os que estavam gostando, tinha os de direita mesmo, que achavam que era isso que tinha que ser, e tinha quem não estava gostando, mas lutou contra. E claro que muito pouca gente lutou mesmo de luta armada, etc. Felizmente, porque senão teria sido um massacre maior do que já foi. Mas assim que deu para começar a ir para a rua, começar a protestar, a gente foi. Né? Então, isso não é um ressentimento. Tem muitas formas de revolta que são totalmente legítimas. Né? Então, explica para entender bem. Quando você falou do ressentimento, você estava tratando do quê? Ressentimento é um afeto
que você é uma espécie de arrependimento que você não pode admitir que você está arrependido. Você fez um pacto, você se deixou oprimir, a mulher que deixou o marido bater continuou com ele bateu de novo, e uma hora ele foi embora com outra. Enfim, o cara que deixa o chefe explorar porque ele espera que um dia ele vai se dar bem. Enfim, ou quem vota num cara muito autoritário e depois se arrepende. Mas o ressentimento não é exatamente o arrependimento, porque o arrependimento fala, opa, pisei na bola, errei, vou mudar minha conduta. O ressentimento é, o outro é culpado. Se eu estou sofrendo, o outro é culpado. Né? O Nietzsche diz que a frase é essa, eu sofro, alguém deve ser culpado. Então a pessoa não está querendo se olhar e perceber o que ela fez. E alguma participação sempre a gente tem. Claro, se um bandido botar uma arma na minha cabeça e me estuprar, eu não posso dizer que eu não vou ficar ressentida, porque eu não tenho nenhuma participação nisso. Eu vou ficar medrosa, depois furiosa, depois revoltada e depois assustada de andar na rua, várias coisas, mas não é ressentimento. Não é? O ressentimento é se eu resolvo. Usando uma expressão popular, teve culpa no cartório, é isso? Eu não queria usar culpa, mas teve alguma conivência, né? Teve alguma... achou que ia se dar bem, se encantou com o poder do outro, que depois... maridão que depois batia em você, sei lá, daí não quis ir embora porque a casa era grande e o carrão. Enfim, eu estou fazendo umas caricaturas, evidente, porque o tempo é pouco. Mas alguém... não vou ler. E eu acho que esse presidente, ele é fruto do ressentimento. Foi esse ponto que eu queria chegar. Eu provoquei então, porque eu queria chegar nesse ponto. Então, claro que o Brasil sempre teve uma extrema-direita e essa extrema-direita não era majoritária. E eu acho que muita gente que votou nele, inclusive muitos arrependidos agora, não eram de extrema-direita. Ele certamente é. Um cara que elogia torturador, etc., é de extrema-direita. Não é só uma direita, Tancredo Neves, assim. Né? Então, que não envergonharia ninguém ter votado nele. No caso, Tancredo Neves, que não foi eleito por voto. Né? Mas me parece que... Aí, sim, a Comissão da Verdade criou... O Bolsonaro é fruto do ressentimento. Então, me parece que a Comissão da Verdade criou ressentimentos. Muita gente não queria saber que o Brasil tinha feito aqueles horrores todos. Né? Muita gente que na época foi conivente, talvez tenha se envergonhado, porque não sabia. Enfim, eu acho que a Comissão da Verdade criou ressentimentos. Mas acho também que os governos petistas criaram ressentimentos quase ideológicos mesmo. Quer dizer, eu lembro da festa da primeira eleição do Lula na Paulista. Foi uma festa aqui em São Paulo, foi em todos os lugares. Então, muita gente que não votou e que não queria saber deve ter se ressentido de ver tanta gente tão feliz, festejando tanto, e ver que, no fim, o cara fez um governo tão bom. Né? Tirar o Brasil do mapa da fome não é pouca coisa, não precisa ficar dizendo todo o resto. Né? Legalizar quilombo, sabe? Teve terra indígena, que ele também foi lá e demarcou. Eu lembro de a Raposa Serra do Sol, saiu um filminho na TV Brasil, ele chegando de helicóptero, suadão, né? Imagina, lá em Roraima, e vem umas crianças indígenas, pegam na mão dele e levam ele para o centro da roda, onde os índios... E ele chorando já, de cara, já chega chorando. Então teve coisas muito bonitas acontecendo, muito bonitas. Você está puxando, eu estou querendo te puxar para a psicanálise, você está indo para a política. Também não, mas aí, estou falando no Brasil. Não, sim, mas esse mesmo governo, não vou falar nem dele pessoalmente, nem julgar. Você não vai negar que houve corrupção no governo, a gente sabe até que a origem é no PSDB. Isso também não deve ter dado uma meia trava aí nessa paixão. Eu não tenho sentimento, acho que as pessoas ficam revoltadas. Agora, eu tenho que dizer que teve corrupção até na ditadura. Não. Quando não tinha. A origem está no PS, a gente sabe que é no PSDB. Todo mundo, a farra das estatais, lá. E aí, não queria que tivesse havido corrupção, de jeito nenhum. Agora, o próprio Lula não tem denúncia consistente contra ele. E nem a Dilma. A Dilma, então, eu tenho certeza que ela não roubou nem um terço na missa. Porque ela estava precisando de um terço para rezar e tirou da bolsa de uma velhinha.
de tão séria que ela é. E o Lula, as duas denúncias ali, o Odebrecht chegou a dizer, não, aquele sítio, sei lá, nunca foi dele, quer dizer, é ridículo. Então aí, quer dizer, os que estão presos tinham que estar presos, estão presos, está ótimo. E aí não é para ter ressentimento, porque as pessoas veem que a justiça foi feita. Mas eu me referi ao seguinte, ter acreditado no PT como um todo e ver que mesmo com o PT continuou com uma prática da política corrupta tradicional. Claro. Sim, claro, há ressentimento e eu acho que há ressentimento por falta de elaboração. Porque no capitalismo... Explica que elaboração é essa? No capitalismo, quem tem dinheiro compra quem faz a política. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é no Uruguai. Hoje em dia talvez não tenha, porque o Uruguai é um país muito pequeno e é muito fácil saber o que acontece. Mas... Vamos partir para o mundo? Contra a corrupção o tempo todo. É que eu não estou achando uma dica para o ressentimento aí. Eu acho que o ressentimento vem quando o PT é acusado e muita gente que se beneficiou, inclusive, que acreditava, que era muito feliz nesses governos, fica ressentida. Não é? Agora, depois tem que desmascarar o que era verdade e o que era mentira naquela história toda. As delações do Palocci, por exemplo, quer dizer, o cara se mostrou, não posso falar o que eu estou pensando. Pode falar. Só tem bunda mole, que abriu tudo, falou. Faltava ele ir assinando embaixo do que os procuradores iam entregando para ele. Entendeu? O Zé Dirceu não abriu a boca. Esse era um militante. Né? Agora, é claro que houve corrupção. É claro que houve corrupção. O que eu quero dizer é isso. A corrupção move o Estado. Então, e está havendo agora, quer dizer... Então, a pauta da moral devia ser levada de outro jeito. Eu não sei como, porque eu não sou dirigente de massas. Mas tinha que ser levada, tinha que haver uma vigilância, uma transparência, tinha que haver uma mobilização popular a favor de transparência total nas contas públicas. Talvez todo governante devesse publicar o seu balanço a todo mês. Não sei se isso é possível ou não, estou aqui sonhando, não é? Mas, enfim... Além disso, o Brasil tem uma enorme parcela da sociedade conservadora mesmo. E periga escravocrata, porque o trabalho escravo já está voltando, né? Já está voltando. Foi erradicado e já está voltando. Vamos sair do Brasil e vamos para o mundo. E aí é o tempo e o cão. Eu acabei de ler o livro tendo a impressão de que a humanidade entrou em depressão. É isso mesmo? Não, não é isso. Não é isso. Não saberia dizer, claro, porque a gente só sabe os deprimidos que a gente tem contato, não é? Não é isso, mas, de fato, a aceleração da nossa experiência, não é? Quer dizer, a aceleração do tempo da vida, de quanta coisa você tem que fazer, e que arrasa com isso que o Walter Benjamin chama da dimensão da experiência, produz um esvaziamento subjetivo. Não dá para dizer que está todo mundo deprimido, mas dá para dizer que está todo mundo nesse esvaziamento, ou muita gente, ou grande maioria, disponível para qualquer porcaria que lhe oferecerem como saída. Porque a reflexão também exige tempo. De novo um leigo. Eu acho que, aí vamos misturar psicanálise e política, acho que já tinha o mal-estar da cultura, e aí esse mal-estar é muito pior no capitalismo, né? Certamente. Certamente. É claro que o Freud fala do mal-estar na cultura numa coisa que foi completamente superada, que é a repressão sexual, né? Ele está se referindo a que o custo da cultura é a repressão. Não é? Eu achava que era além do sexual, era mesmo o social. Você é obrigado, para viver em bando, a se submeter a coisas que você não gostaria, além do sexual. Mas acho que o mal-estar, agora eu preciso lembrar direito, mas acho que ele está muito preocupado com algo que foi totalmente superado de lá para cá, que era o sexual. Né? Agora, claro, viver em bando é ruim, mas é bom, né? Mas, assim, é ruim, mas é bom. Sim, mas se viver em bando... Você está falando da psicologia das massas. Não, tudo bem, mas ele é baseado no Estado. Para você viver bem, você tem uma dependência do Estado, né?
que não cumpre o seu papel, que você paga imposto, não tem serviço. Assim, no mundo todo, o neoliberalismo que falou que ia fazer distribuição de renda, eu acho que mistura um pouco a sociedade do consumismo. Você fala que uma coisa não tem presente, você tem passado, tem futuro, ter, não ter. Eu acho que o modelo econômico contribui para a sua depressão, ou não? Não, certamente. É que você foi para o Freud, mal-estar na cultura, tá vendo que no caso do Freud, ele estava falando mais De sexo. da questão sexual mesmo, que era o mal-estar do século XIX, né? Certamente. Agora você misturou várias coisas. Eu acho que... não, porque uma coisa é assim, tem uma coisa que a gente pode chamar de depressão, assim, no sentido amplo, que é o nosso desencanto com uma série de coisas, o vulgar saco cheio com uma série de coisas, não é? Algumas revoltas com uma série de coisas. Agora, como na psicanálise não tinha uma teoria da depressão, a depressão era considerada do departamento da psiquiatria, e eu comecei a receber alguns pacientes deprimidos, eu fiz uma hipótese teórica, né? Esse livro é uma hipótese teórica, não vou dizer que eu inventei a teoria, eu fiz uma hipótese teórica de que o aumento das depressões tinha a ver com o aumento da nossa aceleração na vida e com a perda da dimensão da experiência. Deixa eu fazer uma pergunta de aluno para a gente seguir na mesma tabela. Tá. Eu achava que depressão não tinha uma causa. Quando tinha causa era melancolia. Você pode ter algo que a depressão ela é por si só ou ela tem causa? Ué, mas é disso que eu estou falando, das causas da depressão. Por que aumentam as depressões agora, recente, final do século XX para cá? Né? Claro que é uma hipótese. Não tive um grupo experimental para testar, com um grupo de controle, não é isso. Mas vou lá para o Walter Benjamin, que é o meu querido filósofo predileto. Ele fala, isso já na década de 30, né? Na perda da dimensão da experiência. A experiência é aquilo que dá sentido à vida. É aquilo que você pode transmitir. Não é só o vivido. O vivido você está vivendo o tempo todo, fazendo um monte de coisa. Nem tudo se transforma em experiência. E se você também não tem, vindo dos seus pais, seus avós, transmissão de experiência, você fica disponível para qualquer porcaria que te oferecerem. Né? E alguém falou aqui de perda de capacidade de desejar. Essas duas coisas juntas, né? A perda da experiência, porque então a vida, você não tem um elemento quase imaginário para sentir que a vida tem uma continuidade, tem um sentido, que é o que a experiência dá. E que vem do outro, o outro que te transmite. Você se sente pertencendo a uma cadeia ali, não é? E se fala muito também na obrigatoriedade da felicidade. Existe essa? Isso. Não? Felicidade obrigatória, claro, existe não no sentido de que tem guarda da rua te obrigando a ser feliz, né? Mas no sentido que daqui a pouco vai ter, né? Ou pelo menos te obrigando a adorar o presidente, mas no sentido de que isso é uma coisa do capitalismo mais recente, que não é o começo do capitalismo, que ele exigia sacrifícios, né? O capitalismo no começo ele exigia que as pessoas se dedicassem, poupassem, trabalhassem muito. Quando chega essa fase do consumo, capitalismo de consumo, a ênfase ideológica passa do sacrifício para a felicidade. E felicidade obrigatória não é uma merda, né? Você está sempre em dívida. E você está sempre olhando. Um paciente meu dizia isso, ele dizia assim, sempre parece que no vizinho ao lado tem uma baita festa, que todo mundo está se divertindo, só eu não fui convidado. Ele fazia muito essa brincadeira. Né? Mas é quase assim que as pessoas se sentem. A publicidade o tempo todo está exibindo gente feliz. As revistas mais comuns, revistas dessas de moda, de não sei o que lá, gente maravilhosa, gostosas, felizes, bem casadas, amando, nem que seja o 15º casamento, mas estão agora, sempre promovendo essa imagem das pessoas muito bem-sucedidas e muito felizes. As pessoas ficam se sentindo em dívida e inferiorizadas. A ênfase no protestantismo, né, o protestantismo como espírito do primeiro capitalismo, né, era no sacrifício. Também não acho que tenha que ser. Sim, no sacrifício, adiamento, poupança, etc. Agora,
todo mundo tem que se mostrar alegre, feliz, exuberante. E aí, quem está um degrau abaixo se sente péssimo. Muito pior do que se sentiria, talvez, numa época em que o tom da cultura fosse mais ameno. vou fazer uma comparação meio doida, porque outro dia um dermatologista falou, virou uma histeria agora dizer que todo mundo está precisando tomar vitamina D. Isso, na verdade, é lobby da indústria farmacêutica e tal. Também tem uma coisa enorme da indústria farmacêutica para empurrar o ansiolítico, empurrar. Você trata muito disso. Fala um pouco sobre isso. Sem dúvida. Então, eu trato disso. Sim, porque aí as duas coisas se combinam, não é? Tem um interesse simplesmente do lucro, que é um interesse, enfim, eu ia dizer dos países capitalistas, mas hoje em dia praticamente só tem país capitalista. Então, até a China. Tirando Cuba, onde as pessoas não são consumistas, algum dia eu gostaria de falar disso, que eu adorei, apesar da pobreza, que tem a ver com o embargo, né? Mas, enfim, as pessoas têm uma obrigação de ser felizes e a felicidade está muito associada ao consumo, né? Muito associada. E as pessoas consomem o máximo que podem nas suas diversas faixas de renda, a não ser as pessoas que estão morando na rua, né? Mas tem também essa ideia de que, para eu ser aceito, eu tenho que ter algum tipo de sucesso, né? Sucesso no amor, sucesso no dinheiro. Eu tenho que ter um Facebook, ou como é que chama esse negócio que as pessoas têm? Um canal de YouTube, que fique bombando, que tenha milhões, milhares. E aí, bom, essa coisa da internet eu não sei analisar porque eu nunca pesquisei. Mas eu posso dizer que as pessoas começam a fazer qualquer negócio para ter milhares de seguidores. Né? Até uma época que eu estava me metendo a estudar um pouquinho de psicanálise, eu tinha uma grande curiosidade para ver como é que Freud viria o mundo virtual, né? Onde, de repente, você tem o consciente, inconsciente, de repente você tem um virtual que nem sabe que instância é essa. Vamos passar para um outro tema, assim, que eu acho que você... É uma pergunta meio... assim, não tem resposta. Eu sempre falava assim, o homofóbico é um homossexual mal resolvido. Aí eu apanho pra caramba, porque assim, você está querendo dizer que o cara e tal, não sei o quê, mas machismo, homofobia, racismo, não tem uma origem num recalque, que vocês diriam? Olha, o racismo, eu não tenho muita certeza, porque o racismo foi tão estrutural no Brasil, tão estrutural. Quer dizer, esses 300 anos de escravidão, essa abolição sem nenhuma reparação, evidente que muitas pessoas roubavam, né, para comer, né? Então, o racismo ele é tão estrutural que eu não acho que tem a ver... Deve ter gente que é racista por motivos... Né, o cara da Fundação Palmares, que é racista e é negro, esse precisaria de um divã de 30 anos de divã para entender por que ele é um negro racista. Né? Mas... Não seria, talvez, para não querer se reconhecer também? Pode ser. Assim, negros são os outros, né? É evidente. Agora, pensando em machismo e homofobia... Homofóbico. Então, voltando para o Freud, para o velho Freud, ele diz que a nossa sexualidade originária é bissexual. Quer dizer, as crianças não estão ainda diferenciadas, até no prazer genital mesmo, né? Não estão muito diferenciadas. E que a diferenciação vem na puberdade, principalmente, né? A maior diferenciação, mas que, inconscientemente, toda criança se identificou igualmente com pai e mãe. Quer dizer, primeiro com a mãe, principalmente. Talvez por isso os homens sejam ainda mais homofóbicos do que as mulheres. Porque as mulheres se identificam com o pai já quando o pai entra no Édipo, é uma coisa mais longa. Já com 4, 5 anos, quando o pai ocupa um lugar importante que até aí era da mãe. Então, é como se a primeira identificação de todos nós é feminina. Pelo menos com um corpo de mulher, com um olhar de mulher, com uma delicadeza de mulher que nos pegou no colo. Então, todos nós temos primariamente mais de feminino. Estou fazendo um resumo bem tosco, tá? Me perdoem os psicanalistas que estão ouvindo, que vão cair do pau. A conversa comigo. Então, não, mas é que tem gente ouvindo. Não, né? Depois vamos chegar nas patrulhas, que você enfrenta a patrulha. Enfim, então, a mulher é uma coisa muito estranha, porque se por um lado, no Édipo, é verdade que as meninas têm, até hoje, um pouco desse complexo de não ter um pênis, porque a criança pequena, ela
mede as coisas pelo tamanho, certo? Quer dizer, quando o menino ganha um carrinho pequenininho e o irmão ganha um carrão, não importa se o carrinho pequenininho dele é a pilha e anda, e o do carrão do irmão, ele só, vamos dizer, o irmãozinho mais novo ganhou um caminhãozinho que ele só pode empurrar assim no chão, e o outro de 2 anos mais velho ganhou um carrinho pequeno, porque ele vai ficar com inveja do carrão do irmão. Né? Eles sentem, a criança sente a coisa pelo tamanho, principalmente porque ela é pequena e os pais que mandam nela e que cuidam dela são grandes. Então, na infância, tamanho é documento. Então, de fato, a criança, a menina tem um certo complexo no momento, porque ela não tem aquele pedaço a mais de carne que o menino tem. Né? Só que faz diferença ser uma menina no século XIX, ou no começo do XX, que se confere que o menino pode mais. Né? A própria cultura começa a dar mais valor para o menino, depois o menino vai ter mais liberdade, depois o menino vai poder sair à noite, a menina não. Depois o menino vai ter uma profissão e vai ser independente, a menina depende de casar. Enfim, durante muitos séculos, esse complexo de inferioridade, que é uma coisa infantil, podia passar... Nosso tempo já está quase acabando. Então, eu vou ter que fazer uma pergunta que eu sempre faço. Você tem qual é o sonho que você alimenta em vida? Você tem 20 segundos. 20 segundos? Fora Bolsonaro. Tchau. Esse é o sonho do momento. Eu não devia ter falado o nome dele até o fim, mas falei. Não. Esse é o sonho do momento. O Brasil livre de novo. Não dá para o tempo que tem disponível. Eu até brincar mais. Minha vida está muito boa, apesar de tudo. Eu gosto do que eu faço. Minha vida está muito boa. Meu sonho é para o Brasil. Está ótimo. Te agradeço muito. Tá, desculpa aí a mão de obra que eu criei. E você tem que ter mais uma live, porque são muitas coisas que mexem com a nossa vida e você consegue, como eu falei, você opera fora do divã também, né? Obrigadão. Luiz, muito obrigada. Muito obrigada por sua filha. Teve amor, teve uma paciência de Jó comigo. Obrigada por todo mundo que acompanhou. Nós que ganhamos. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau.